eu vou entregar para você 5 investimentos que eu já fiz e que eu tenho certeza que dá retorno. O retorno é garantido. Quer saber mais? Vem comigo e vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Olá, que bom que você está aqui. Eu sou o Roberto Medeiros. Falar sobre investimento é algo muito interessante, as pessoas querem saber sobre esse assunto, pelo menos aqueles que têm uma mentalidade mais avançada, eles estão preocupados em como investir o seu dinheiro, em como investir de uma forma melhor. E eu quero trazer para você aqui 5 coisas que para mim faz total sentido quando a gente fala de investimento, e a gente precisa ter essa mentalidade que eu, sinceramente, não tinha desde o início da minha carreira, desde o meu início do meu processo profissional, e no decorrer do tempo, errando, acertando, absorvendo novas informações, aí eu fui melhorando e fui lapidando isso. Você não precisa errar como eu errei, você pode já atalhar um caminho aí, e é isso que eu quero falar em cada um desses itens que eu vou trazer para você. E o primeiro investimento que você, que a gente precisa fazer, que na minha opinião é o primeiro, é investir em conhecimento. Sim, quando a gente investe em conhecimento, ninguém pode tirar isso de nós, porque a gente aprende, ninguém tira. E aí às vezes isso é interessante, porque às vezes o pessoal fala assim, mas eu já sabia disso. Mas quando você começa a ganhar um dinheirinho a mais, às vezes você já começa a pensar, às vezes num terreno, às vezes numa casa, às vezes em alguma outra coisa, né? Às vezes trocar de carro, trocar de moto, sabe? E aí, às vezes a gente não pensa tanto, poxa, que investimento, que curso eu poderia fazer que vai elevar o meu nível. Vou citar um exemplo meu. Quando eu tinha 23 para 24 anos, eu poderia ter pego um dinheiro, eu tinha um dinheiro significativo e poderia ter trocado e comprado um carro muito bom na época. E eu decidi pegar esse meu dinheiro e ir para fora do país, ir lá para a Espanha, onde eu fiz uma especialização em gestão de segurança e onde eu aprendi muita coisa. Então, assim, eu tive que investir tempo, né, dinheiro, energia, tive que aprender espanhol, o curso era todo em espanhol. E isso, com certeza, foi um aprendizado que foi muito significativo para mim. Não só nos termos de conhecimento, não só nos termos de gestão, mas em conhecer outras pessoas, em se conectar com outras pessoas. Aprendi muita coisa também sobre ficar longe da família, ficar longe do Brasil. Então, isso foram lições que eu tive ali que foram muito valiosas. Lidar com essa solidão, lidar com a distância, lidar com outras pessoas que eu não conhecia, lidar com outra língua, lidar com um outro país, quando eu nunca tinha saído do país até então. Então isso foi muito significativo. Isso melhorou muito até o meu currículo, até como eu já trabalhava com consultoria, então isso ficou muito mais fácil o meu acesso dentro das empresas. Esse é um investimento que ninguém vai me tirar essa experiência e que ainda me trouxe muito retorno, inclusive retorno financeiro. Olha bem quando você estiver aí, né, no seu radar, fazer investimentos, tá? Olha talvez o curso, talvez o conhecimento, talvez aquela informação que melhoraria muito o teu desempenho, e isso vai ter retorno garantido. Eu fiz alguns cursos. O meu primeiro curso sobre oratória, sobre palestra, sobre palestrante, no início eu estava meio desconfiado, porque eu achava que eu já falava bem, eu achava que eu já tinha uma desenvoltura boa no palco para fazer uma apresentação. E quando eu fui fazer um curso de palestrante, eu vi que realmente esse era um mundo muito gigantesco e que eu não tinha nem ideia do que eu poderia fazer, não via os erros que eu estava cometendo. Então eu investi na época, foram quase R$1.600, e eu me lembro que em menos de 3 meses eu já tinha fechado palestras com as técnicas que eu tinha aprendido. Até hoje eu faço grandes palestras aí e faturo, né, e consigo realmente ter uma renda. Por quê? Porque eu aprendi, eu investi em conhecimento e eu tenho retorno até hoje. Então essa é a primeira orientação que eu deixo para você. Essa questão do marketing pessoal, eu também não... Olha só, graças a Deus a gente vai evoluindo, né? Porque eu também não acreditava muito nisso e hoje eu entendo que sim.
O marketing pessoal é importante. Às vezes, você é muito bom no que você faz com excelência, mas você não demonstra isso. As pessoas não ficam sabendo, não há uma divulgação do seu trabalho. Eu me lembro que eu tinha um outro profissional que era um concorrente, tá? Não por concorrente, né? Mas porque era alguém que fazia a mesma coisa que eu fazia. E as coisas que ele fazia apareciam muito mais. As pessoas falavam muito mais das coisas que esse profissional fazia. E eu conhecia ele. Inclusive, ele vinha me fazer algumas perguntas. E eu sabia que, tecnicamente, eu tinha mais informação e mais conhecimento do que ele. Mas o trabalho dele aparecia muito mais do que o meu. Então, ele sabia mostrar muito mais o trabalho dele do que eu. E isso para mim foi uma grande lição. E eu comecei a mudar esse jogo. E hoje eu, inclusive, recomendo e falo para você: olha, mostre o seu trabalho, apareça, não fique escondido. Se tem uma oportunidade, fala. Se tem uma oportunidade, mostre o seu trabalho. O marketing pessoal é muito importante. Esteja sempre bem arrumado, bem alinhado. Então, esteja sempre preparado. Para quê? Para você aparecer. Na real, hoje, para mim, é uma coisa que é muito clara: o mais conhecido ganha do melhor. Então a gente precisa aparecer, a gente precisa investir no marketing pessoal, a gente precisa investir em ter um bom Instagram, a ter uma presença digital, a ter uma presença ali na foto do WhatsApp, sabe? São coisas simples, né? Mas fazem uma grande diferença. Então, invista em marketing pessoal. É lógico que esse assunto é muito mais amplo e eu quero só falar para você, ó, se você investir nisso, eu tenho certeza, o resultado ele é garantido. Inclusive eu fiz um vídeo sobre vendas aqui, sobre vender mais. Se você quer fazer isso, ó, vou deixar um cardzinho aqui embaixo, provavelmente o pessoal vai pôr aqui também, aqui em cima. Depois você vai dar uma conferida, vender mais. Se quer vender mais, eu fiz um vídeo específico e focado nisso e eu vou deixar o link para você. O processo de autoconhecimento é vital se você quer ir para outro nível. Sim, se conhecer. Às vezes você está bloqueado, às vezes você está travado na sua vida, às vezes você não consegue desenrolar, não consegue crescer. Por quê? Porque tem uma amarra lá do passado, de algo que aconteceu, de algo que você é como se fosse uma pedra te segurando lá nesse passado e você não consegue ir para frente. Então invista em autoconhecimento. Sim, se for necessário, faça uma terapia, procure uma ajuda de um profissional. Isso com certeza pode mudar o jogo, e eu vou falar no meu caso que com certeza mudou meu jogo. Eu faço terapia desde que eu tenho 30 anos de idade, então basicamente são 8 anos que eu faço terapia, e isso com certeza me ajudou muito a evoluir, a destravar de coisas que estavam amarradas lá no passado, e isso dá muito mais leveza pra gente prosseguir, pra gente seguir o jogo, pra gente melhorar enquanto pessoas. Então invista em autoconhecimento. Sim, eu achava que isso era besteira, eu achava que isso não fazia sentido, até eu ser beneficiado, até eu sentir a necessidade, ver que eu não conseguia mais sozinho, e aí eu tive que pedir ajuda. Às vezes, a gente precisa ter a humildade de entender que a gente precisa de ajuda de outra pessoa, que a gente não consegue evoluir. É igual se você tiver com uma doença grave, você não consegue ir lá e fazer a cirurgia você mesmo. Então, a mesma coisa se diz as questões mentais. Às vezes eu tô com um problema que eu não consigo resolver e eu preciso de ajuda de um outro profissional, de uma outra pessoa, e aí a gente precisa ter essa humildade para ir buscar isso também. Medeiros, mas eu acho que terapia é muito caro, eu não tenho tempo. Bem, tempo eu sempre falo que é uma questão de prioridade. Se isso for prioridade na sua vida, você vai procurar resolver. E às vezes como uma alternativa, algo que me ajudou também, que não vou dizer que substitui, mas algo que pode te ajudar é ler livros. Sim, quando eu fui ler livros, eu conseguiu estralar muita coisa, conseguiu assim, vir uns insights muito interessantes. Não estou dizendo que isso substitui um processo de tratamento terapêutico, mas sim, ler um livro, um curso de inteligência emocional, você consegue às vezes acessar uma informação que de outra forma você não acessaria. Então, coloca isso no radar. Tem as terapias, tem constelação, tem curso, tem livros, tem uma série de opções que você pode fazer aí para com certeza mudar o jogo aí. E esse investimento, o retorno é garantido. Inclusive eu sempre deixo aqui embaixo uma lista de livros aqui que eu recomendo. Depois se quiser dar uma conferidinha, dá uma olhadinha aqui também.
Você precisa ter uma rede de contatos. Você precisa conversar com essas pessoas. Às vezes você faz uma amizade, às vezes você conhece alguém, você nunca mais fala com essa pessoa. Então a gente precisa o quê? A gente precisa treinar nossa mente para estar em contato com as pessoas. Você não sabe aonde essa sementinha ela vai dar fruto. Então você vai semeando. Você pode dar um fruto aqui, pode dar um fruto lá. As pessoas gostam de fazer negócios com quem elas conhecem, com quem elas são amigos, com quem ela tem uma referência. Eu já recebi muitas indicações, por quê? Por causa de amigos, de pessoas que me indicaram, de pessoas que me direcionaram para fazer o meu serviço. Então, trabalhe isso, que às vezes você vai deixando, quando você pensa que não, faz 3, 4, 5 anos que você não conversa mais com aquele amigo, não conversa com aquela pessoa. Ah, meu Deus, mas eu não vou estar sendo interesseiro? Não, você precisa ser interessante, não interesseiro, é esse que é o jogo. Quando você se preocupa com a pessoa, ô meu amigo, como é que você tá? Tá tudo bem? Você tá sendo o quê? Você tá se preocupando. Então, talvez possa ser que venha algum serviço ou venha algum resultado disso, mas se não vir, tá tudo bem. Você já vai ter uma amizade. E isso é legal, sabe? Porque as pessoas, às vezes, eu tenho pessoas que me agradecem até hoje. Poxa, Medeiro, você sempre mandou uma mensagem, você sempre esteve conectado, tá? Porque isso também, essa essência é importante. Você fazer isso porque é importante para você, porque você realmente gosta da pessoa. Então, se conecte com as pessoas, não deixa isso se afastar e você ficar tão longe a ponto de nem se lembrarem mais. Eu sei que isso exige o quê? Exige empenho. A vida nossa é muito corrida e se a gente deixar, a gente não conversa com os amigos, a gente não revisita aquelas amizades antigas, mantenha esses contatos ativos. Isso com certeza vai te ajudar, vai fazer com que o retorno, ele não é só um retorno financeiro. O retorno é de você conseguir fazer realmente uma amizade, aquele contato virar uma amizade. Pode ser que isso aconteça. E se não acontecer, maravilha, ele vai continuar sendo um contato. Em algum momento essa situação pode mudar. Inclusive, se você é um profissional da área de segurança do trabalho, se é um empresário nessa área de segurança do trabalho e quer saber mais sobre a minha mentoria Premium, um processo para você acelerar os seus resultados, e onde você vai ter minha ajuda personalizada, entre em contato aqui com a minha equipe, que a gente vai ter imenso prazer em poder estar conversando e jogar junto aí esse processo de evolução e de levar aí o seu negócio para outro nível, ter reconhecimento profissional, faturar mais. Pode ter certeza que eu vou te ajudar nesse processo. Oh, meu Deus, eu achei que você ia falar sobre aplicação financeira, onde você aplica o seu dinheiro, né? É isso que eu estava esperando aqui dentro desse vídeo. Bem, se você estava esperando isso, o que eu tenho para te dizer? Que sim, eu também faço aplicações financeiras, mas eu não vejo que esse é o principal item. Ele é um item importante, mas ele está atrás desses outros itens que eu falei para vocês. Sim, eu entendo que investir em conhecimento é muito mais importante, investir no seu autoconhecimento, investir em marketing pessoal, naturalmente você vai ter um retorno financeiro. Agora é lógico, você quer aplicar o seu dinheiro numa corretora, eu super recomendo isso você também. É claro que não sou eu que sou especialista para falar sobre esse assunto, você vai ter que caçar essas informações aí em outro lugar. E realmente faz sentido, sim. Hoje tem tesouro direto, tem ações, tem muita coisa segura hoje. O Brasil está melhorando nesse sentido. Então, assim, eu te recomendo a você fazer isso também com o seu dinheiro. Mas não esquece desses outros itens que eu passei para você, que esses com certeza são investimentos que eu tenho convicção para falar para você que vai ter um retorno. Esses de corretora também tem retorno e aí você pode procurar aí os especialistas da área que eles vão direcionar você. Você gostou? Se você gostou e você não deixou seu joinha ainda, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas aqui, deixa aqui seu comentário aqui embaixo. O que você faz de investimento que você acredita que com certeza dá retorno? Escreve aqui embaixo e vamos junto, logo tem mais vídeo aqui no canal. Eu te espero por aqui. Valeu!